Neste episódio, Pangeia. Há alguns milhões de anos atrás, nós não tínhamos os continentes como os conhecemos hoje. Eles estavam todos juntos. Aliás, a maior parte da crosta terrestre da Terra estava unida, não é? Obviamente que existiriam algumas ilhas pontuais e algo do género, mas a maior parte certamente estaria junta. Depois separou-se, mas e se não se tivesse separado? E se a Pangeia fosse uma realidade hoje em dia? Olha, se a Pangeia fosse uma realidade hoje em dia, aproveitando a tua questão para também introduzir a minha parte do tema, eu acho que nós seríamos todos muito mais parecidos, pensando que nós não nos teríamos separado no globo e, portanto, a nossa evolução enquanto espécie, a nossa e dos outros animais, seria mais idêntica, porque não nos teríamos encontrado, se calhar, em climas e em condições tão dispersas que nos levassem a ter evoluído geneticamente em adaptação dessas condições. Sim, exatamente, e falaste aí mesmo nas outras espécies, porque o facto, aliás, o isolamento geográfico acaba por gerar uma maior biodiversidade. Portanto, nós temos todos um ancestral, não é? Porque imagina, se não tivesse existido sequer terra, ainda estávamos todos na água. Portanto, agora, sim, vivemos todos no mesmo local, aconteceria isso, ou seja, as espécies que hoje sabemos que se separaram, que têm ancestrais comuns próximos, se calhar hoje em dia não existiriam as duas hoje. Poderia até ter evoluído, mas existir só uma. É isso, eu acho que teríamos perdido em biodiversidade. Por isso mesmo, se pensarmos, por exemplo, em continentes que estão separados, a América, a África, apesar de tudo, próximo, mas está separado. Ou mesmo, por exemplo, na Austrália, que não é um continente, mas é um país quase que um continente, e que existe um conjunto de espécies que tu só encontras lá, porque é um continente que está separado há imenso tempo, e, portanto, os ancestrais comuns que têm com os outros tiveram muito tempo a se diversificar e diferenciar daquilo que se vê em outros locais do planeta. Não é por acaso que lá se encontram os únicos mamíferos que metem ovos, que são os ornitorrincos. Sim, exatamente, que é uma evolução biológica completamente dispar daquilo que se conhece em qualquer outra parte do mundo e que se viu ali pelo isolamento que foi aquela ilha gigante se ter afastado do restante. Sim, e como outro exemplo também me lembro das Ilhas Galápagos, que também tem, sim, exatamente, uma biologia muito própria, uma biodiversidade muito própria. Acho que também, com um só continente, o clima, não sendo se calhar único, seria mais semelhante, parecendo que não, ainda é uma boa massa. Pois é, estamos a pensar na mesma área que existe hoje, mas toda pegada, não é? Sim, exatamente. Provavelmente a Pangeia à altura, não sei se até que ponto é que não terá, com a separação dos continentes, não terá havido também diferenças, porque acontece sempre, se calhar. Sim, e depois mesmo com o vulcanismo, talvez os Açores, onde se ter criado depois da Pangeia se ter... Pois, exatamente. Se ter separado. Portanto, eventualmente coisas surgiriam, mas sim, a área não seria muito distinta. Exato, e eu acho que essa imensidão de área e o facto de a água estar principalmente à volta, sim, tornaria o centro algo mais seco. Um clima mais seco. Mais seco do que o que nós conhecemos agora em qualquer ponto. Pois, sim, não estou a dizer que seja deserto, porque isso está dependente de outro tipo de fenómenos também, mas sim, sei lá, os ventos úmidos não passariam certamente pelo centro da Pangeia. Não, completamente. Acho que é um ponto muito, muito bem levantado, porque mesmo as zonas mais áridas e secas do planeta acabam por ter uma proximidade à costa que na Pangeia seria muito maior, se pensarmos na área que esta representaria. Se calhar haveria uma larga área do globo no centro da Pangeia onde nunca chovesse. Pois, porque imagina, claramente as florestas teriam que estar mais perto do litoral, claro, que seria o único sítio onde, lá está, os ventos marítimos não chegariam ao centro. Para os ventos empurrarem massas de água evaporada, as nuvens, também seria muito complicado. Teria que acontecer qualquer fenómeno, se calhar, que nós não conhecemos hoje, para chover, como tu disseste, para chover no centro da Pangeia.
O clima teria que ser diferente, porque nós conhecemos o clima como ele é por existir um balanço do ar na atmosfera entre as zonas oceânicas, as zonas terrestres, as zonas de maior e menor temperatura. Acho que também dependeria a forma como se distribuiria o clima e a umidade na Pangeia também de onde esta estaria localizada. Não sei originalmente a Pangeia, antes de separar, em que parte do globo é que se encontrava relativamente aos polos. E acho sim, que a Terra, percebes? Porque a Pangeia poderia estar colocada em as coordenadas geográficas. e isso faria diferença. Ok. Portanto, ou se estivesse a cobrir o centro, ou se o centro se encontrasse sobre o Equador. Acho que seria totalmente diferente. Depois, acho que seria árido na mesma e seco, pelas questões que falávamos, mas as temperaturas que se verificariam e as movimentações atmosféricas teriam comportamentos diferentes conforme a zona onde se encontra, e isso faria diferença depois também aos fenómenos que nós não conhecemos, mas que existiriam. Sim, exatamente. E estava a pensar que é nós no centro da Pangeia também, se calhar seria um local com ainda menos biodiversidade por poder não estar tão propenso à vida como hoje a conhecemos. Se calhar, eu estou a pensar que amplitudes térmicas se calhar também mais elevadas. Sim. Portanto, teriam que ser animais ainda mais ou seres bastante resistentes a tudo isto, mesmo plantas e tudo mais. Por isso é que também empurrei as florestas para o litoral. Eu acho que isso é uma imagem engraçada, porque eu acho que se nós tentarmos imaginar a Pangeia vista do espaço, talvez nesta situação, nós víssemos um anel verde à volta de uma zona amarela, pronto, mais seca. Em vez de ver assim aquele cinturão que se vê em África e também depois nas ilhas da Indonésia, isso talvez estivesse em anel a fazer. Sim, e isso está-me a fazer lembrar uma coisa que é, nós estamos também a assumir uma forma um pouco redonda da Pangeia. Sim, completamente, era assim que eu estava. Porque eu estou a imaginar a Pangeia como nós a conhecemos dos livros de ciências, não é? Sim. Mas, não sendo exatamente redonda, sim, tem uma forma mais arredondada. Mas eu estou a pensar se o movimento das placas tectónicas tiver acontecido, mas simplesmente elas não se terem separado. Ou seja, teria havido movimentação, sim, mas os continentes não estariam divididos. Imagina que tinham ficado numa linha, por exemplo, no Equador. Uma faixa grossa à volta do Equador. Ok. Estou a pensar nisso, se calhar não teríamos esse centro seco, dependendo da grossura da linha. Acho que aí eu não tenho noção. Certeza. Eu não tenho noção também como é que a área exatamente. Sim. Mas se calhar podemos ter tudo mais. Mas certamente, independentemente da largura que teria esse cinturão em torno da Terra, teria que ser mais úmido pelo aquilo que falávamos, porque não haveriam distâncias tão longas. Exatamente. E se ainda por cima estivesse sobre o Equador, teria um clima quente, que é o Equador é mais ou menos ali na zona do Equador, um bocadinho mais a sul talvez, mas pronto, para norte e para sul temos as grandes florestas. Sim. Portanto, eu acho que o mundo se calhar seria um hotspot muito maior de plantas e de espécies. Não teríamos só aquelas que nós conhecemos, se calhar, de zonas mais desertas, mais áridas, de zonas mais áridas. Mas seria, eu acho que aí, voltando outra vez à imagem do espaço, seria um cinto verde em torno de um planeta azul e havia apenas 2 oceanos separados. Sim, eu estava-me a lembrar disso, porque no caso da Pangeia há um único oceano. Portanto, neste caso existiriam 2 na mesma. Na mesma não, existiriam separados, mas existiriam 2. E se calhar aí veríamos uma disparidade de biodiversidade de um para o outro, a nível marítimo. Completamente, sim. Acho que aí seria espetacular pensar como é que, mergulhando de um lado e mergulhando do outro, se calhar a diferença que existiria em termos de animais, e não só animais, mas também de plantas, mas aquele tal ancestral comum teria sido dividido em momento e depois, a partir daí... Sim, e com todas as diferenças que nós conhecemos também do Polo Norte para o Polo Sul, do Hemisfério Norte para o Hemisfério Sul. Sim. Portanto, certamente que teriam que se... Sim, se sente agora essas diferenças todas e os oceanos estão todos conectados. Sim. Porque nem todas as espécies também migram e há espécies que estão localizadas
Sim, até por causa das correntes e tudo mais, e temperaturas dispares da água, que, ou seja, as correntes teriam que se alterar de forma drástica para aquilo que conhecemos hoje, tanto num caso como no outro, tanto no cinturão como no anel. Pois, eu não sei bem como é que isso funciona, mas sei que, por exemplo, aqui no Oceânico há sempre uma circulação entre a zona ártica e depois a zona tropical, e por isso é que os Açores estão ali um bocadinho no meio desta circulação e que tem o clima que tem, e nós às vezes recebemos as correntes frias, as correntes quentes num cenário global. Não sei se aquilo funcionaria também circularmente, sempre na mesma direção, se faria serpentes no meio do oceano, não sei bem. Sim, pois depende um bocadinho, porque imagina, porque se calhar falaste também há pouco da criação dos Açores, porque se houver uma boa atividade vulcânica noutra zona do globo, podemos ter depois algo a juntar-se à Pangeia ou pequenas ilhas também a começarem a aparecer. Sim, sim. E que vão começar também... Pronto, mas aí já se vai gerar mais biodiversidade nessas ilhas, como por exemplo as Galápagos. Seriam pontos ainda mais isolados. Exatamente. Ou igualmente isolados, se calhar, comparativamente. Sim, pronto. E o que eu me lembrei seria giro também pensar as cidades, como é que seriam, porque eu não sei se estás a par, mas estão a construir aquela cidade que é o The Line, acho que eles chamam The Line. Acho que não estou a par. Para a zona da Arábia Saudita. Eu não tenho bem presente qual é que é a zona, mas é para essas zonas. E é uma cidade em linha, construída de raiz. Ok, em linha? Sim, em linha, que a parte de fora será refletora, creio eu, e vai ser construída de raiz já preparada para todas as eventuais questões que uma cidade tem, não é? Porque as cidades são construídas, a população primeiro move-se, depois começa a crescer, é preciso um hospital, começa a crescer, é preciso mais uma escola, outra escola, outro hospital. E ali eles vão tentar prever tudo, construir a cidade. É um investimento de $1 trilhão de dólares, que é um shake que vai fazer. E pronto, e vai ter vários níveis. Vão haver pessoas que vão... A cidade vai ter vários níveis. Estou a perceber, ok. Também, e é construída em linha. Portanto, no cinturão nós se calhar teríamos uma linha de cidade também. Ok. Poderia ser possível, sim. Sim, estou a perceber. A nossa... Mesmo não só pensando neste cenário já mais tecnológico, que é o que está aqui a acontecer. Sim. Se está a pensar com a tecnologia e fazer dessas questões todas, acho engraçado haver níveis na cidade. Em termos verticais, só deixar isto. Sim, exatamente. Mas mesmo evolutivamente, se a Pangeia tivesse sido neste cenário, em torno do globo, eu acho que evolutivamente nós também teríamos migrado de forma diferente antes de termos criado a agricultura. E se calhar as grandes cidades, pelo menos em Portugal, não tenho certeza, o mundo é muito grande, mas em Portugal nasceram a norte foz dos rios, o Porto, Lisboa, a Figueira. Não sei se nós também não teríamos procurado na mesma este recurso da água doce. Ok. E igualmente também na Foz, pelo contacto que tem com o mar e com pesca e tudo mais. Portanto, questiono até que ponto é que teria sido mesmo ao centro, ou e se nos teríamos dividido tanto também, não sei. Pois, porque eu também estava a lembrar que podiam ser, ou seja, que os aglomerados acabariam por poder chegar de uma ponta à outra da Pangeia. Portanto, e nesse anel verde nós podemos ver pequenas bandas. Sim. De pouco a pouco, unidas por estradas. Sim. E agora falaste também nas estradas, e eu lembrei-me que, se calhar mais num caso que no outro, os barcos poderiam começar a fazer menos sentido, porque nós teríamos sempre uma linha bastante direta. Se bem que, sim, nós hoje em dia, por exemplo, para a China, nós temos uma linha bastante direta, até, e as mercadorias vêm de barco na mesma. Mas que se calhar poderia não ter sido um recurso. Se calhar tem a ver com não sei bem, mas terá a ver também se calhar com a facilidade de transportar maior. Sim, maior carga, sim. Mas imagina a viagem de Cristóvão Colombo a tentar chegar ao que seria uma América, não é? Portanto, dar a volta ao globo demoraria ainda mais tempo. Não demoraria mais tempo. Demoraria mais tempo dar a volta ao globo de barco. Sim. Mas encontrar a Terra, digo eu, ele teria demorado imenso tempo a chegar ao outro ponto da Pangeia. Sim, portanto, pensando novamente na Pangeia. Sim. Portanto, teria sido uma grande viagem. Sim, eu não sei até que ponto é que seria até viável.
porque com os descobrimentos nós fomos encontrando ilhas, fomos encontrando pedaços de vestígios que algo nos indicaria que poderia haver terra mais para aquela zona. E no caso da Pangeia não havendo ilhas à volta, não sei até que ponto é que iríamos receber esses indícios. Sim, eu acho, pois eu percebo, que levassem a ser humano a querer cruzar o oceano. Sim, porque imagina, o caminho marítimo para a Índia, se calhar fazia sentido, ou seja, estou num ponto mais a este da Pangeia, que é ir para sul, e se calhar faz sentido ir buscar a canela ali a sul. Sim, e se calhar também muito ditado depois pela geomorfologia da Pangeia. Porque se tu tiveres Sim. uma zona que não é muito longe no mapa, mas que está dividida por uma grande cordilheira, antes nós temos as tecnologias e a capacidade de compreender como passar aquela grande cordilheira, talvez pelo mar se tivesse encontrado logo uma via mais fácil, ou não logo, mas que fosse mais fácil de fazer do que ter que passar a cordilheira. E eu acho que também talvez fosse por aí. Antes de termos as estradas e as linhas de comboio, talvez fosse mais fácil ir de barco ali do norte de Espanha para o sul de França. Os Pirineus, se calhar, não são um bom exemplo porque são acessíveis, mas se fosse uma cordilheira muito grande, seria uma autêntica parede. As cordilheiras entre a Europa e a Ásia, que são. Pronto, que são. Exato, são os grandes. Nós poderíamos ter ido. Exato, ou seja, nós traçamos até a divisão de continentes por aquelas cordilheiras. Exato. Portanto, eu acho que também na Pangeia nós teríamos essas limitações do próprio continente que nos levariam a tentar procurar caminhos pelo mar. Sim. Eu concordo. Os caminhos seriam longínquos na mesma, porque se calhar nós não procuraríamos ir logo ali. Ou talvez sim, porque inicialmente nós procurávamos. Sim, a costa. Guiar-nos pela costa e ver até onde é que vai e talvez dessemos a volta. Pois essa parte é que eu acho mais complicada, darmos a volta de forma. Ou seja, porque não contornar só a Pangeia? Percebes? Ou seja, para ir do ponto mais a este ao ponto mais a oeste, sim, porque não. Ou seja, porque não em vez de contornar o globo, não contornar a Pangeia. Se calhar. E se calhar aí percebia-se que havia um grande continente. Até porque... Mas ficaria talvez a dúvida na mesma se existiria mais outro. Sim. Imagina, se estivesse dividido em dois e agora de repente estavam em cada polo. Sim. Mesmo que contornássemos, teríamos procurado. Sim, nós antes de compreendermos como é que o planeta estava organizado, sim, fomos à procura. Quando conhecemos só onde estamos... Sim, ou seja, pronto, ia sempre ficar na dúvida. Teríamos que nos meter no mar na mesma e ter a certeza pelos satélites. E quiçá abriam na mesma pequenas ilhas, existiria a grande Pangeia e depois... Sim, as pequenas ilhas vulcânicas principalmente. Sim, existirem. Ainda mais separados de tudo o resto. Sim, e esta Pangeia, e falaste aqui também neste isolamento, e eu pensei que nós tivemos agora problemas com o Covid, gripe espanhola, tivemos a peste negra, que foi tudo muito transportada por via marítima. Sim. Mas, não existindo a via marítima, parecendo que não, ainda é, apesar de ser um canal, não é um excelente canal para esta propagação. É excelente comparando com o que temos hoje em dia. Sim. Mas nessa altura a biodiversidade iria ser menor. Sim. Estaríamos todos um bocadinho mais perto uns dos outros. E portanto, eu não sei até que ponto é que a biodiversidade menor representaria que estaríamos todos mais igualmente suscetíveis às doenças. Pois, ou seja, não sei até que ponto é que não era mais fácil dizimar, não falo sequer de nós, mas de algumas espécies. Sim, haverem mais extinções. Eu acho que sim também. Por isso mesmo, acontece qualquer coisa, pode ser um elemento que surge um bocadinho mais forte, falando, por exemplo, dos vírus, mais facilmente consegue chegar a todos exatamente. Com a mesma, sim, com o mesmo nível de resistência e, portanto... Então, imaginar uma praga em plantas. Sim. Não é? Até que ponto é que não seria tão fácil dizimar aquela planta ao redor do planeta? Que teria concentração. Para ser completamente
Eu acho que seria mais fácil, sim. Eu acho que isso seria uma questão mais proeminente hoje em dia, se fosse uma preocupação e se existissem mesmo as alterações climáticas e pensasse na desflorestação e do aparecimento mais para pandemias e tudo mais. Eu acho que isso seria sem dúvida uma questão que nós teríamos de estar mais atentos. Falando disso e falando não só pelas aves, mas por nós também, se calhar. Sim, e imagina, já existiam mamíferos com os dinossauros. Eram insignificantes, a não ser que era na altura, eram coisas insignificantes. Sim. E alguns deles não foram dizimados com meteorito. Algumas espécies hoje, que ainda existem hoje, diferentes obviamente, mas Tem os seus ancestrais. sim, ou seja, os nossos ancestrais não foram dizimados pelo meteorito. Agora imagina o meteorito ter caído na Pangeia. Teria sido um desastre só por si. O meteorito teve o problema de ter... Não, porque isso seria também os seres aquáticos. E depois a Pangeia provavelmente seria repovoada ou os poucos que tivessem resistido. Sim, pois, porque o meteorito teve o problema de também crer-se que aliado a alguma atividade vulcânica que ele terá levantado muita poeira também, muita cinza, muita coisa, cobertura da atmosfera. Não foi só um impacto. Sim, ou seja, aqui foi só a bomba. Eu acho que o impacto aqui poderia ser mais catastrófico, o impacto em si, sim, do que foi. Do que foi naquele caso, acho que sim. Acho que não teríamos os dinossauros e não teríamos outros tantos. Se calhar hoje em dia existia menos biodiversidade por causa disso, porque se já existia menos na altura e tendo sido mais ainda dizimada, hoje existiam ainda menos coisas. Sim, imagina, se calhar seres que poderiam sobreviver a isso, por exemplo, as baratas. Imagina que caía um meteorito, vivíamos hoje na Pangeia, e o mundo está como está hoje, os dinossauros tinham sido extintos, e caía um meteorito na Pangeia. E as baratas sobreviviam. E pouca coisa mais sobreviveria. Eu acho que elas poderiam ser muito maiores, até porque todos os restos que elas teriam hoje, e eu acho que que os insetos poderiam ser maiores e ocupar ainda mais espaço no nosso planeta, mais espaço visível. Sim. Porque terem... Sim, não, e mesmo, por exemplo, diz que o peso das formigas é muito maior o peso de todas as formigas somadas é maior do que o peso de todos os seres humanos somados. Poxa. Mas que... Tem que haver muitas formigas. Sim, mas cresce isso hoje em dia. Sim, que é. Mas imagina que elas vêm mais à superfície porque nós não estamos cá e não estão cá outros seres. Não existem papas têm mais disponibilidade para... Sim, exatamente, e podem crescer à vontade. E, ou seja, quando aparecem outros seres, estes já estão a dominar o planeta. Portanto, nós podemos ter baratas gigantes porque podem, porque não têm predadores, não têm... Sim, porque de repente as limitações todas da espécie desaparecem e elas podem prosperar à vontade. Sim, exatamente. É uma evolução mais livre. Vários tipos de baratas bastante diferentes umas das outras também, tiveram esta evolução mais livre também. E estando todas concentradas numa Pangeia e o resto tendo desaparecido, não existe outros seres conservados noutro local do mundo. Por isso é que é a questão da Pangeia, né? Porque se fosse num caso em que nós estamos agora, mesmo que a América fosse toda dizimada e as baratas começassem a crescer lá desta maneira, depois o resto, a Europa, a África, poderiam chegar aqui, estando todo concentrado, desaparecendo naquele continente, desaparece da face do planeta. Repara, os insetos são seres pequenos que comem pouco, que sei lá, são talvez os seres mais capazes de sobreviver a uma catástrofe. Depois, imagina sobrevivendo, ainda se alimentavam dos cadáveres que tinham sido deixados. Tinham uma disponibilidade imensa, não só de território, como de comida, como de tudo o que tinha sido deixado para eles. Portanto, acho que poderíamos viver, não sei se viste o filme, mas na algo do género da Viagem ao Centro da Terra. Sim, filme mais um dos filmes. Sim. Até porque se pensa que antigamente os insetos também teriam dimensões superiores. Eu acho, quando se... Pronto, isto é também puxando aos filmes e eu não sei até que ponto é que isto é com base científica, mas é muito retratado o tempo antigo a ver um dinossauro e a ver uma libelinha enorme junto a um dinossauro. É uma ideia que eu tenho. Eu acho que se calhar também à data não teriam talvez também tantos predadores ou tantas limitações também pelo clima do... Sim, os insetos também, não sei, mas podem ter sido dos primeiros seres daquele tipo a surgir
Portanto, porque é mais difícil os mamíferos desenvolverem. É mais fácil um inseto evoluir. Sim. Até pela longevidade, complexidade e tudo mais. Portanto, um inseto facilmente ganha mais resistência a mais coisas, porque a mosca vive uma semana e, e pronto, depois já deixa descendência. Sim, tem que estar muito bem adaptada para conseguir fazer render aquele pouco tempo. Sim, exato, e é mais fácil de... Aliás, como os vírus que se multiplicam facilmente, e portanto... Sim, os vírus que tem uma adaptabilidade e simplesmente da sua descendência. Sim, exatamente. Estão sempre... Ou seja, Sim. sempre todas as... É engraçado, porque há linhas científicas da biologia que não consideram os vírus como seres vivos. Os vírus não E há são de ser considerados também... seres vivos por causa do dogma fundamental da biologia e que... Sim, da célula. Pronto, e o vírus não se enquadra na... Não, e pensando também na sua forma de viver, aqui entre aspas, por não ter uma existência própria. Sim, o vírus é feito... É de mutações, portanto ele vai-se mutando e vai gerando apenas descendência. Não sei se isto seria uma hipótese se a Pangeia tivesse, como nós tínhamos falado, sobre um dos polos e estivesse maioritariamente coberta de gelo. Não sei se os insetos... Não tenho ideia dos insetos viverem no gelo. E, portanto, não sei se esta seria uma hipótese. Sim. E até que ponto é que também não existe a questão do gelo numa Pangeia, à semelhança do que nós conhecemos. Talvez o mundo fosse um bocadinho mais idêntico aos Sim, polos. Pois eu não tenho a certeza foi se aqui cronologicamente, porque para os polos estarem congelados era preciso os oceanos estarem cheios, e eu não lembro se quando os oceanos encheram, se a Terra já estaria elevada ou se a Terra apareceu depois dos oceanos. Não sei se me faz entender. Não sei se me faz entender, ou seja, quando a água começa a aparecer, portanto, se a Pangeia já estiver lá localizada, se calhar não chove na mesma, ou seja, teríamos um polo frio, mas não com um polo frio seco, que é algo que se calhar conhecemos pouco, portanto, sem gelo. Sim. Não, olha, não faço ideia como é que é a cronologia desta questão. Agora, imagina que o deserto do Saara congelava, pronto, não tem gelo, não congelava aqui, pronto. Sim. Mas tinha temperaturas brutalmente negativas. Aliás, o deserto é frio à noite. É quente e é frio. Portanto, imagina, estaria sempre naquele estado e árido. Portanto, acho que aí ainda mais dificilmente se criaria vida, ou uma vida muito diferente a qualquer uma que nós possamos sequer imaginar. Habituados. E lembro-me também que para isto ser possível, para a Pangeia não se ter separado, sim, que ou não existiam placas tectónicas, e se calhar também não teríamos atividade vulcânica, exatamente, ou poderia existir uma terrestre. Mas sem a atividade vulcânica também, como é que se calhar existiam os continentes como nós conhecemos? Se calhar teríamos só mar, porque não teria erguido, lá está, conforme a sequência cronológica. Sim. Mas pode ter havido atividade vulcânica na mesma, marítima, desde que nós estivéssemos numa só placa. Uma única placa. Terrestre, sim. Ou seja, podíamos ter outras... podia estar dividido em várias também, mas todas marítimas. Acho que uma cena é mais ou menos clara em todos os tópicos que nós abordamos. Mesmo nesta questão das placas, para isto funcionar assim, teria que haver menos hipóteses, teria que haver menos diversificação de tudo. A biodiversidade seria menor, teríamos menos placas, teríamos um clima mais uniforme. Portanto, com a Pangeia nós seríamos, inevitavelmente, teríamos um mundo mais idêntico. Imaginem que o tempo ainda não nos tinha fraturado e vivíamos todos numa terra unida.